Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Se você tiver um tempo, fique conosco, fique conosco até o final. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que muitas pessoas, essa palavra aqui, Deus vai confirmar no seu coração muitas coisas essa noite. Com certeza Deus tem muito para trabalhar na sua vida. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor para que Ele venha falar muito conosco essa noite. Pai, nós te agradecemos novamente por estarmos na Tua presença, pela Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor, Deus, já fez e continua fazendo hoje. Renova as nossas forças, renova o nosso entendimento, renova a nossa mente, para que a Tua palavra vá e prospere para o qual está sendo mandada, Senhor. Fala aos nossos corações, nos dá a confiança de saber qual é a nossa identidade. Em nome de Jesus, amém, queridos. Amém. Identidade. Quem nós somos quando nós estamos em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que muitas vezes eu sou perguntado, principalmente por novos convertidos. Pastor, e agora? A partir de agora, o que eu faço? Eu aceitei Jesus, eu coloquei a minha vida diante de Deus e aí começa uma grande aventura no reino de Deus. Ou seja, agora você vai começar a entender o que é o reino dos céus. E nós vamos ver que esse termo identidade, todo mundo tem uma identidade. Quando você nasce, o que seu pai faz? Ou a sua mãe, Geralmente é o pai porque a mãe ainda está no hospital. O pai pega o documento ali do hospital de nascimento e vai fazer a certidão de nascimento no cartório. Então, o pai escolhe, juntamente com a mãe, o nome do seu filho, E é interessante que desde a gravidez, os pais já definem o nome, já escolhem geralmente o nome. Então passa-se já a chamar, ainda aquele feto, ainda ali na barriga da mãe, a criança pelo nome. E aí quando o filho nasce, o João veio ao mundo, o Enzo, quantos Enzos não são registrados no Brasil? Parece que o Enzo era um dos nomes mais registrados no ano passado. Maria Valentina, acho que era o nome de menina mais registrado ano passado também. Então eles passam a ter uma identidade, eles passam a ter um nome. E aí vai passar mais alguns anos, eles vão tirar a carteira de identidade, que aí é o RG. E o RG tem um número, aí hoje tem o CPF, que é um outro número, e hoje praticamente tudo é pelo CPF. Hoje o Brasil centralizou as informações de uma pessoa pelo CPF. Então, isso é uma identidade. Identidade é eu me identificar aonde eu estou. Então, se você vai, por exemplo, em um aeroporto, você precisa mostrar um documento com foto, o seu passaporte, que tem todos esses números. Quando uma criança vai viajar sozinha, ela precisa de uma autorização, precisa dos documentos dela, e aí eles também precisam de um documento com foto. Então, queridos, identidade tem a ver com aquilo que eu sou, com aquilo que eu represento. E a gente vai ver esse termo identidade hoje muito mais profundo. E aí nós vamos, alguns irmãos viram lá a arte que nós fizemos,
Se às vezes você está assistindo aqui pelo YouTube, que depois vai ficar gravado esse vídeo e a gente vai disponibilizar, vai ter a arte lá. E a arte é o quê? É uma pessoa atrás de um computador, toda escura, toda preta, parecendo que não tem o quê? Identidade. Esse foi o objetivo do banner que você viu. E muitas pessoas, principalmente muitos cristãos, não entenderam ainda qual é a sua verdadeira identidade. O que ele significa, o que ele é hoje para Cristo. Né? Ele às vezes só consegue enxergar aquilo que ele está acostumado a ver aqui na Terra. Ele está acostumado a viver. Eu sou o Alexandre, eu tenho RG tal, CPF tal, eu trabalho em tal empresa, eu sou da Igreja Batista Fé, sou casado com a Michelle, eu tenho uma certidão de casamento com ela e etc. Mas hoje nós vamos aprofundar esse tema e vamos ver que a identidade, quando a gente nasce novamente, nós temos uma nova identidade. Nós somos transformados, o nosso espírito é transformado. Acontece uma metamorfose, como se fosse a borboleta. Né? Eu acho interessante que aqui em casa a gente tem um jardim, a gente tem um espaço verde aqui e tem muitas lagartas e borboletas. E aí você vê uma lagarta, recentemente, uma lagarta estava tentando subir no nosso coqueiro aqui para ficar paralisada ali e ficar dentro de um casulo, ou seja, ela se encapsular ali para que ela se transforme numa borboleta. Olha que interessante. Então a identidade dela, inicialmente, ela era uma simples lagarta, ela veio ao mundo como uma lagarta, mas ela passa por um processo de metamorfose, ela fica dentro de um casulo, e é tão interessante a questão da lagarta que ela praticamente fica hibernando, ela utiliza o mínimo possível de energia e o corpo dela começa a transformação e aí vem a identidade real que ela é. Que na realidade aquela lagarta, na realidade ela sabe que lá na frente ela vai se tornar uma borboleta muito bonita. E a lagarta é um bicho feio, né, queridos? Quem já viu aí o bicho estranho que é uma lagarta de borboleta? E você vê elas assim andando, você não dá nada para aquele bicho. Você fala assim, esse bicho aqui vai virar uma borboleta? Parece inacreditável. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, ela fica lá, ela vai passar pelo processo de metamorfose e de repente aquele corpo, aquela pele que ela tinha começa a se transformar, asas começam a nascer. Geralmente a lagarta ela é um pouquinho gordinha, né? E ela emagrece e muita coisa começa a acontecer na vida da lagarta. Ou seja, ela se torna uma borboleta maravilhosa. Nós vamos ver aqui um texto que está em 2 Coríntios 5,17, que diz assim, 2 Coríntios 5,17. Marque esse texto para você não esquecer. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Grifa aí, coisas novas. A pessoa, quando ela entrega a sua vida para Cristo, quando ela vem para Jesus e ela se aproxima de Deus, há uma metamorfose que precisa acontecer na vida dela. Ela deixa de ser aquela pessoa que antes era pecadora, antes fazia as coisas erradas, antes não honrava os seus pais, a sua mãe, antes cometia as maiores atrocidades. Quando a pessoa vem para Cristo, ela então passa a se tornar uma nova criação divina. É como se fosse a borboleta.
Aos olhos de Deus, essa pessoa se torna uma nova pessoa, se torna uma nova criatura. E aqui é muito interessante que o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, queridos, agora coisas novas surgiram, coisas novas apareceram. Então, você precisa compreender que as suas velhas atitudes, seus velhos hábitos precisam ficar lá atrás. E esses velhos hábitos, as nossas velhas atitudes, elas são transformadas em novas atitudes. Você precisa substituir os seus hábitos antigos por hábitos novos. Você substitui o pecado pelos frutos do Espírito. E aí você vai começar a entender qual é a sua verdadeira identidade. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em 1 Pedro 2,9. Eu vou dar um tempinho para você abrir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu preciso que você abra, e eu já vou abrir aqui na minha Bíblia amplificada, porque esse texto, queridos, tem muita informação relacionado a essa questão de identidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, eu vou ler nas duas versões, eu vou ler primeiro na versão normal e depois na Bíblia amplificada. A versão minha aqui, da NVI, diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só. Agora eu vou ler na Bíblia amplificada. Presta atenção que muda um pouco, porque aqui está um pouco mais explicado. Vou repetir. Mas você é um povo escolhido, uma raça escolhida. Ele é bem forte esse termo. Um sacerdócio real, uma nação consagrada, um povo especial para a posse de Deus, para que possa proclamar as excelências, ou seja, os maravilhosos feitos, virtudes e perfeições daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, aqui tem, se eu fosse pregar só esse versículo, a gente ficaria aqui por umas 2 horas. Porque aqui está a essência do cristão, a essência da identidade de um cristão. E teologicamente falando, nós vamos ver aqui a questão do sacerdócio real como o cristão com um papel sacerdotal. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas que papel é este? Esse papel tem a ver com... então quer dizer que eu sou sacerdote? Eu sou pastor? Eu sou um líder? Não necessariamente. Nós vamos entender isso porque assim, não necessariamente o sacerdócio real ele está falando que você vai liderar uma liturgia religiosa. Mas você vai liderar não como um líder em si de um ministério, mas como o papel, e eu vou ler aqui que eu anotei, mas como alguém que, conhecendo o amor de Deus, compreende seu papel como restaurador de brechas. Olha que coisa profunda. Como pacificador
E agora, o que é o sacerdote real, pastor? O que é o sacerdócio real? É o embaixador do reino de Deus, o embaixador do reino de Deus na terra. Ou seja, Deus confia a você, a mim e a qualquer cristão que crê em Jesus Cristo, é que o sacerdote é aquele que fala de Deus aos homens e dos homens a Deus. Ou seja, o sacerdote real, aquela pessoa que tem o sacerdócio real, ele é o que vai orar assim: Senhor, de vez em quando eu oro isso aqui, estabelece o teu reino de justiça nessa cidade. Estabelece o teu reino nesse local. Estabelece o teu reino nessa casa. Estabelece o teu reino no meu casamento. Estabelece o teu reino na vida das minhas filhas, dos meus filhos. Estabelece o teu reino na minha saúde. E se você começar a aprender a proclamar o sacerdócio real e você se tornar esse sacerdote que você é, você vai ver que as coisas na sua vida vão começar a ter um novo sentido no mundo espiritual. Então você tem uma autoridade, você é geração eleita, você é um povo exclusivo de Deus para anunciar Deus às nações. E lembra que a gente fala tanto aqui de Oikos, a gente tem falado tanto de Oikos, essa igreja é a igreja que ora pela nossa rede de relacionamentos. E quando você está orando por isso, por outras pessoas, você está executando o seu papel de sacerdócio real. Ou seja, você está falando para Deus dos homens que ainda não o conhecem, ou que ainda estão distantes dos seus caminhos. Então, querido, ainda nesse versículo aqui a gente vê uma grande verdade que fala assim, ó: Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é uma grande verdade. Antigamente você estava totalmente cego, você estava totalmente perdido. Você muito provavelmente estava numa vida que você sabe que não era uma vida que agradava a Deus. Mas agora então você vem para Jesus, você muda esses comportamentos que você tinha, você veste a nova roupagem de Deus, ou seja, o que é a nova criatura. Então você sai do mundo das trevas. Isso é maravilhoso, porque o inimigo não tem mais autoridade para tocar na sua vida. O inimigo não tem mais poder para te ferir. E tanto é que isso é uma grande verdade, porque a palavra de Deus ela é muito viva. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 19, diz assim, ó: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida, ou no livro dos céus. Ou seja, aqui Jesus está falando o seguinte, ó meu querido, agora os espíritos malignos se sujeitam a você. Você está entendendo? Isso é muito forte. Tanto é que Mateus 28, 18 diz assim, ó, 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha só, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E aí Jesus fala assim para você: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus deixou uma promessa para os seus discípulos, deixou uma promessa para você, querido. E Jesus está clamando para você hoje, dizendo assim, querido, vá e faça discípulos. Vá e ensine as pessoas a me obedecer. Vá e confie em mim, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida, inclusive até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. É uma promessa que Jesus fez, queridos. Não é só para aqui, para o pastor, não. Não só sou eu que sou cristão aqui. Jesus fez essa promessa sobre a sua vida. Vá e faça discípulos. Vá e ensina-os a obedecer os meus mandamentos e tudo o que eu ordenei a vocês. É tão interessante que, às vezes, as pessoas esquecem da identidade delas. Esquecem quem elas são. E elas simplesmente vivem um cristianismo, que eu falo que é um cristianismo barato. É um cristianismo onde não se faz discípulos, onde não se prega a palavra e aonde a pessoa continua vivendo nas coisas do mundo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Grifa isso aí na sua Bíblia. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Tem uma música que eu gosto muito, que é uma música de ceia, que canta assim, Eu sei que foi pago um alto preço. Ou seja, eu sei que foi pago um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. O apóstolo Paulo ele é tão enfático aqui com os coríntios, porque aquela igreja estava com muitos problemas em relação a isso. As pessoas aceitavam Jesus, as pessoas vinham para Deus e de repente estavam fazendo tudo o que os pagãos faziam, continuavam no pecado, continuavam usando os seus corpos para a maldade. E aí o apóstolo Paulo chega neles, dá um chacoalhão, olha, você não sabe que aí dentro do seu corpo agora habita o Espírito Santo? E o Espírito Santo foi dado por Deus para habitar em você? E aí ele pede novamente, por isso glorifiquem a Deus com o seu corpo. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Pastor, como que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Lembrando que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então começa a glorificar a Deus, ouvindo mais e falando menos. Porque é na boca, querido, é através da boca. Não é os adornos que você usa no seu corpo, não é a roupa que você veste, não é a unha que você pinta, não é o cabelo que você corta, não é nada disso. Quando Deus está falando glorifiquem a Deus com o seu corpo, aqui o apóstolo Paulo está falando assim, glorifique a Deus com o seu comportamento, com a sua boca, com os seus ouvidos, com os seus olhos. E eu acho tão interessante que Jesus ele diz assim, que se a sua mão te fizer pecar, vá lá e arranque. Se o teu olho te fizer pecar, vai lá e arranque. Ele não estava falando isso literalmente, sabe? Para você ir lá e de fato cortar a sua mão, ou lá e de fato arrancar os seus olhos. Mas Jesus estava falando o seguinte, olha, tome cuidado, queridos, com as suas atitudes.
Tome cuidado, queridos, com as suas ações. São elas que vão glorificar a Deus, e não o que você veste, não o que você coloca no seu corpo, não o que você deixa ou não de cortar o cabelo, né? Tão interessante, às vezes é uma mulher com o cabelo tão grande, mas é tão fofoqueira. Às vezes vê o irmão todo domingo no culto, de terno, gravata, de sapato, mas está dando tanto mau testemunho para outras pessoas fora da igreja. Então não adianta, roupa não adianta. O que adianta é você glorificar a Deus com as suas atitudes. Isso é você saber a sua nova identidade. 1 João, capítulo 3, de 1 a 3, diz assim: Vejam como é grande o meu amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aqui eu vou pausar, que são 3 versículos que eu tenho que falar. Olha só, para Deus, você é filho de Deus. Para Jesus, você é filho de Deus. Agora, para o mundo te conhece como o Alexandre, como o Rodrigo, que trabalha ali, o Alexandre que faz isso, a Mônica que faz tal coisa. Para Deus, não. E é interessante que lá, antigamente, os apóstolos, eles sofreram muito isso na terra. E as pessoas que perseguiram, que mataram, que muitas vezes crucificaram os discípulos, não sabiam que estavam fazendo isso com o Filho de Deus, com uma pessoa que era especial, uma geração eleita, um sacerdote real. Então, querido, o mundo não te conhece como filho de Deus. Então não adianta você ficar esperando do mundo o reconhecimento. Não adianta você ficar esperando do mundo que o mundo venha para você e te aplauda. Não adianta. Porque o mundo não vai te aplaudir. O mundo não vai bater palma para você que está pregando a palavra de Deus. O mundo não vai bater palma para você que está fazendo uma obra missionária, às vezes aqui na cidade. Então, por isso que muitas vezes os crentes, os verdadeiros cristãos, são mal falados, são perseguidos. Porque o mundo não os reconhece, porque há uma inversão. Então a borboleta está lá, linda, maravilhosa, mas se a gente for pegar uma cigarra, por exemplo, ela nunca vai ser borboleta. Ela vai ver o brilho, ela vai ver a pose, ela vai ver a majestade da borboleta, e a cigarra só sabe gritar. A cigarra ela é cinza, feia, coitada. E ela não vai se transformar em borboleta. O que vai muitas vezes acontecer com as pessoas desse mundo. A maioria, infelizmente, não vão querer saber de Deus. E aí, o versículo 2 diz assim, ó, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Dá uma pausa aqui. Ou seja, olha, você ainda está no processo da metamorfose de aparência mesmo. Ou seja, hoje as pessoas olham para você, olham esse seu corpo aí, e é igual ao de todo mundo, e por isso que eles não valorizam, mas quando a gente for glorificado, aqui a palavra de Deus diz que todos nós passaremos pela ressurreição, e os nossos corpos serão transformados, e aí sim, eles vão ver quando se manifestar as coisas de Deus na sua vida. E aí aqui tem muitas palavras para eu tirar dessa mensagem aqui. E aqui, quando você começar a manifestar os frutos do Espírito, sabe como você vai salvar os seus oikós? Sabe como você vai fazer discípulos da sua vida? Sabe quando você terá discípulos?
quando você manifestar na sua vida quão semelhante você é a Jesus. Tão igual você se parece com Jesus. Quando você começar a manifestar isso na sua casa, quando você começar a manifestar isso no seu trabalho, quando você começar a manifestar isso na sua igreja, aí você vai ver que as pessoas vão olhar para você e vão ver o fruto do Espírito de Jesus Cristo na sua vida e vão querer aquilo que você tem. E elas vão falar assim: olha, aquele menino é diferente. Olha, aquele rapaz é diferente. Continuando aqui, ó, porque todo aquele que nele tem a esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O crente ele precisa viver sempre o processo de purificação, de santificação, de consagração. O cristão, para ele manter a sua identidade, não ficar voltando para a identidade do mundo, ele precisa passar por esse processo de purificação. E eu acho que é interessante que a purificação, quando acontece na vida do crente, aí vamos falar mais agora de testes que Deus muitas vezes dá para as pessoas, né? E é tão interessante que os testes ele vêm exatamente para ver se você vai ser ou não aprovado para passar de nível e ficar um pouquinho mais próximo de Jesus. Porque às vezes, queridos, Deus precisa fazer uma limpeza em nós, Deus precisa trabalhar em nós algumas coisas que é muito dolorido essa purificação. Mas nós temos que ter esperança, não é? Se às vezes eu estou passando por uma situação tão difícil, eu estou passando por um processo tão complicado na minha vida e Deus está me aparando, Deus está me podando, Deus está dizendo não para mim. Às vezes eu estou orando, estou ali clamando, e aí eu espero que aconteça alguma coisa e não acontece. Purificação. Você aprender a discernir a vontade de Deus agora para a sua vida e não mais a sua vontade. Então eu passo a viver a vontade de Deus na minha vida, eu passo a escolher a vontade de Deus na minha vida. É um processo. Sabe por que muita gente se frustra com Deus? Por que muita gente fala assim, esse Deus não existe? Porque elas querem fazer apenas a sua vontade. Elas querem fazer apenas o seu egoísmo. Eles querem apenas aquilo para si mesmo. E aí Deus não dá, Deus não abençoa, e aí Deus ainda é ruim. Né? Porque eu quero que seja feita a minha vontade, não a do próximo, não a de Deus. O que vale sou eu. Porém, nós não devemos ser assim. Se nós queremos viver uma nova vida, uma identidade, nós precisamos aprender, queridos, como orar a vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus está tão na cara, que, sabe, só falta uma placa no céu escrita assim, querido, isso aí é a vontade de Deus. Né? Eu acho interessante quando fura pneu na estrada, quando acontece tanta coisa e você fala, nossa Deus, mas por que aconteceu isso, querido? Muitas vezes é porque Deus está te livrando de um acidente. Eu gosto de ver tanto assim testemunhos, né? Eu gosto de assistir muitos testemunhos e eu vi um testemunho que eu achei muito impactante. A pessoa ela ia viajar de avião e ela ficou muito estressada porque ela estava atrasada e ia perder o avião. Essa pessoa é uma cristã e ela estava estressada, e o táxi não chegava, as coisas não aconteciam, e aí a mala não fechava. Aí ela foi indo para o aeroporto, tudo atrasado, e lá no aeroporto ele chamando, fulano de tal, terceira chamada, fulano de tal, última chamada, o avião já vai sair, fulano de tal, agora sim é a última chamada. E nada da pessoa aparecer. A pessoa a caminho e o táxi chegou e correndo. Aí essa pessoa conseguiu chegar no aeroporto, ela vê o aviãozinho dela saindo embora.
Aí ele chega lá correndo, fala, olha, infelizmente, por causa de 5 minutos, o senhor perdeu o voo. Agora tem que esperar o outro. Agora vai saber quando vai ter outro voo, né? Talvez só amanhã o senhor vai ter que remarcar a sua viagem, vai ter que pagar uma multa aí, porque perdeu. Queridos, aí nesse testemunho, essa pessoa conta, deu mais ou menos, sei lá, 30, 40 minutos, esse avião caiu, matando todos os passageiros. Aí você pergunta para mim, isso é uma coincidência? Não é coincidência, queridos. Com Deus não existe coincidência. Isso é Deus agindo. Isso é Deus livrando. Isso é Deus trabalhando. Não era a hora, verdade, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida, mas mesmo assim foi um livramento, não era aquela hora. Ou seja, ele queria fazer a vontade dele, mas não era a vontade dele, de Deus, quer dizer, não era a vontade de Deus que ele viajasse e que morresse naquela hora, um exemplo. E desde que quando Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, sabe, o ser humano é um ser teimoso. O ser mais teimoso que existe se chama ser humano. Ele teima com Deus, ele teima. Né? Ele vai lá, Deus faz um milagre na vida dele, na família, cura, mostra o poder, mas ele vai lá, larga essa identidade. Lembra que eu já preguei aqui? Deus criou cada ser humano para um propósito nessa terra. Todos os seres humanos, depois que Jesus veio para essa terra, ou seja, todos que nasceram nessa geração, têm a oportunidade de serem salvas. E aí Deus vai lá, trabalha na vida da pessoa, a pessoa vem para a igreja, ela começa a caminhar nos caminhos do Senhor, ela começa a caminhar nos caminhos de Deus, e aí de repente ela volta a ser lagarta. Ela sai, se afasta, como ela faz tudo errado, e aí Deus precisa pegar a pessoa pela orelha e trazer de novo. E aí traz de novo. Não, mas eu quero fazer a minha vontade. Eu não vou. Quem manda na minha vida sou eu. Né? Eu já ouvi muito isso em aconselhamento. Pastor, eu vou largar. Quem manda na minha vida sou eu. Amém, querido. Se você acha que é assim, amém. Você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado por Deus. E se não fosse livre, né, então não seria, Deus controlaria cada ser humano. O que acontece que as pessoas esquecem é que o mundo jaz do maligno. Se nós não tivéssemos Satanás aí no mundo para enganar, para matar, para roubar, para destruir, a gente estaria tranquilo. Não precisava vir para a igreja, se voltar para Deus. Então, aprenda de uma vez por todas na sua vida a assumir a sua identidade verdadeira, que está aqui, na palavra de Deus. Então, se eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu preciso vir perguntar para o pastor? Pode ser, às vezes um conselho faz bem, mas primeiro vem aqui, na palavra, o que a palavra diz. Né? O casal está lá, vai se separar. Não tem um motivo. Né? Ou seja, não traiu, né? Não amo mais. O que a palavra de Deus diz, querido? O que a palavra de Deus diz em relação a isso? Vai lá, abre lá, leia a palavra, pesquise a palavra, estude a palavra. Por que é tão importante você vir na igreja? Porque você estuda a palavra, você aprende a palavra, você vive a palavra. Então não perca a sua identidade. Eu acho tão interessante pessoas que perdem documento. Como é triste, né? E nos grupos agora no Facebook, olha gente, encontrei um RG, encontrei um cartão de banco, encontrei um RG, aí coloca lá a foto do RG, coloca a cara da pessoa lá na internet. E é tão interessante que as pessoas se solidarizam quando alguém perde a identidade. É ou não é? É ou não é? Responde aí nos comentários, você que está me assistindo. É ou não é? Quando alguém perde um documento, todo mundo se solidariza, né?
marca up nos grupos, marca as pessoas até encontrar a pessoa dona daquela identidade, daquele documento. Nós cristãos deveríamos ser assim. Quando a gente vê alguém perdendo a identidade cristã, nós deveríamos ir lá e amar, ir lá e abraçar. Falar, olha, querido, você está se desviando, você está perdendo a identidade. E quantos cristãos não perderam a identidade cristã e hoje vive como aquela foto lá do banner sem identidade? É um fake. Nós estamos na era do fake. É ou não é? Quantos perfis que me adicionam no Facebook não tem foto, ou a foto é um bicho, ou é um animal, ou é um desenho e não tem nome, é um fake, né? Um fake, querido, não vai estar escrito no livro da vida, não vai ter uma identidade. E nós devemos ser cristãos que tenham identidade. Tenham esse sacerdócio real, seja geração eleita, seja essa pessoa que vai e que gera discípulos para Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar o Rodrigo a ligar o som dele aí, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Se você entendeu essa palavra, se você quer reafirmar a sua identidade, você quer falar, não, eu sei que eu não sou essa pessoa sem identidade, pastor. Eu quero de fato trabalhar no reino de Deus. Eu quero de fato fazer o reino de Deus prosperar nessa cidade. Eu quero gerar discípulos, eu quero pregar a tua palavra. Eu quero fazer, Senhor, a minha parte em relação à identidade. Eu gostaria de orar com você, querido. Vou pedir para o Rodrigo começar o louvor baixinho. Eu quero orar pela sua vida. Assim, pastor, agora é a hora. Eu quero fazer um compromisso com Jesus. Eu sei que eu me desviei, eu sei que eu estou afastado dos caminhos, eu sei que eu abandonei o Senhor no meio da estrada. E os problemas, eles vieram. Os problemas, eles estão me sufocando. Os problemas, eles estão me afogando. E eu quero hoje fazer um compromisso com o Senhor. De volta à minha identidade cristã. Eu quero de volta a identidade de filho de Deus. Eu quero todas as promessas que o Senhor fez para mim. Eu quero essa autoridade, Senhor, de novo. Deus quer te dar tudo isso. Deus quer derramar sobre a sua vida a unção, o poder, tudo aquilo que Ele tem de bom para te dar. Você quer fazer esse compromisso comigo essa noite? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Pai, venha reafirmar a identidade que muitas vezes eu perdi. A identidade que estava esquecida. Pai, aqui a Tua palavra diz que nós somos uma geração eleita. Pai, eu sei que eu sou um escolhido. Eu quero voltar aos Teus caminhos. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Deus, a fazer a Tua vontade e não a minha, Pai. Me ajuda a orar a Tua vontade e não a minha, Deus. Toma o controle da minha vida. Faça um milagre na minha vida, Pai. Transforma a minha vida hoje. Transforma a minha vida agora. Me dê, Pai, a paz de Jesus no meu coração.
Querido, esquece agora todos os problemas da sua vida. Deixa tudo lá fora. Coloca somente Jesus agora no teu coração. Pensa agora apenas em Jesus. Jesus vai fazer uma morada aí na sua vida, vai fazer uma limpeza e vai te dar essa nova roupa, vai te fazer uma criatura que não mais seja escrava do pecado, não seja mais obediente ao príncipe desse mundo que só veio para matar, roubar e destruir. Oh, Paizinho, obrigado, Pai, por essa vida, por essas pessoas que estão na tua presença.